hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um tema muito importante, que é a questão da agressividade infantil, e falar um pouco também sobre empatia, que está muito ligado na forma de como lidar com a agressividade. Então vamos lá. Vamos pensar aqui, a agressividade é uma manifestação de uma energia que é vital. Vital? Vital. A gente não vive sem agressividade. Às vezes chega algum pai no meu consultório e fala: Carolina, estou aqui porque meu filho é muito agressivo, eu quero tirar a agressividade dele. E eu respondo: ele vai morrer. Porque sem agressividade nós não nos alimentamos, nós não pedimos aumento no trabalho, a gente não discute, a gente não defende o próprio ponto de vista. A questão maior é saber lidar com essa agressividade, é ter uma agressividade usada de uma maneira assertiva. Isso é importante a gente pensar, que é diferente, percebe? É muito diferente do que tirar essa agressividade, que é uma coisa que é impossível, porque é uma energia humana. A criança apresenta um comportamento agressivo muito cedo. Essa agressividade é manifestada quando ela está brava por algum motivo, quando ela quer alguma coisa e não consegue, ou às vezes até quando está cansada, como uma descarga. A agressividade também é uma descarga. Os adultos, quando eles estão muito nervosos, alguns que gostam, por exemplo, de lutar boxe, vão lá e descarregam a raiva lutando boxe. Então a agressividade é uma forma de descarregar essa energia que nos deixa tensos, que nos deixa angustiados às vezes também. Então a criança manifesta isso muito cedo. Mas o que é muito importante é ensinar para essa criança que não é qualquer forma de manifestação que é aceitável, que é bacana, né? E que ela deve aprender a respeitar as pessoas também. Porque a agressividade não só se manifesta com o corpo, como todo mundo sabe, como também com palavras. As palavras, às vezes, agressivas doem mais do que um tapa. Então, vejam bem, a criança pequenininha, a mãe às vezes não faz alguma coisa que ela quer, ela no rosto da mãe. A mãe não pode deixar. Não, tem que segurar a mãozinha e falar com ela. Não, filho, não pode bater na mamãe, mamãe vai ficar muito triste com você. Não pode. Então, eu estou falando de uma criança de colo ainda. E elas vão crescendo e esses limites precisam ser colocados. No início, ela não tem muita condição de se colocar no lugar do outro, porque ela é muito centrada nela mesma. Ela vê o mundo pelo próprio ponto de vista, pela própria perspectiva. Mas, à medida que ela vai crescendo, né, os pais podem e devem falar com ela. Não, você não pode fazer isso. Você vai deixar seu coleguinha triste. Não, você vai deixar a vovó ofendida. A gente não pode falar dessa maneira. A gente não pode bater no amiguinho. Você deve aprender a conversar. Tem pais que acham que tem que sair e revidar sempre. Não é por aí. O que a gente está ensinando quando a gente fala que leva um tapa e devolve? Não, não é bem por aí. O que deve ser feito é ensinar a criança, acima de tudo, a resolver conversando. Sim, a gente resolve diferenças conversando. Afinal, para que a gente fala? Não é mesmo? Então ensinar as crianças a resolver essas diferenças conversando. Você não pode fazer isso. Não vou aceitar que você faça isso. Segurar a mão. Não deu conta? Chama alguém, chama um adulto para ajudar a resolver. O importante é ensinar essa criança, é assim que a gente ensina essa criança a lidar com a própria agressividade e com a do outro, que com certeza sempre vai aparecer. E a questão que eu tinha falado anteriormente, que é a questão da empatia, esse ensinar a criança a se colocar no lugar do outro, é também muito bacana e ajuda a criança a lidar com essa agressividade.
Uma criança de 2 anos estava no casamento com a avó. A avó, muito vaidosa da primeira neta, estava lá desfilando, mostrando a criança. A criança se cansou. A avó não. A avó estava achando ótimo mostrar a netinha maravilhosa. Aí a criança começou a chorar, que ela queria ir embora. Aí a avó, não, que não sei o quê. E tinha uma senhora ao lado, a senhora achou a criança engraçadinha, começou a conversar. A senhora falou para a menina, você é muito linda, não precisa chorar desse jeito. E ela falou, e você é muito feia. Aí a avó, né, na saia justa, não, filhinha, você está querendo dizer que ela é diferente, porque ela é mais idosa. Não, estou querendo dizer que ela é feia mesmo, com esse nariz de bruxa assim, ó. Aí a história chega em casa e a mãe conversa com ela. Ô, minha filha, você gosta que as pessoas te chamem de feia? Você gosta que as pessoas te chamem de chata? Não. Como é que você se sente? Triste. Como é que você acha que aquela mulher se sentiu quando você falou isso que a vovó acabou de contar? Não gostou, né, mãe? Falei, pois é, filha. Pois é. Então, se você não gosta que façam isso com você, segura a boca, segura as palavras, não faça isso. Pouco tempo depois, essa criança estava com a mãe e outra pessoa falou, você é linda, né? Ela olhou para a pessoa, cutucou a mãe alto. Ô mãe, eu não posso falar que ela é feia, não, senão ela fica ofendida, né? Ela fica ofendida, né, mãe? Isso é criança, né? Mas é uma prova que antes de falar, ela conseguiu pensar e lembrar das palavras da mãe. Então eu acho que é uma forma bacana, isso eu queria passar para vocês, a forma de lidar, certo? Mostrando para ela o que o outro sente e como que ela se sentiria no lugar do outro, ou seja, ensinando a criança a se colocar no lugar do outro. Por favor, qualquer dúvida, deixe nos comentários, depois podemos trocar ideias a respeito das dúvidas, ok?